Todas as decepções são secundárias. O único mal irreparável é o desaparecimento físico de uma pessoa a quem amamos. Bom, esqueci-me do nome do autor desta belíssima frase que muitas vezes me vem à cabeça quando se trata do tema morte. Recentemente faleceu Mfumba Toné, psicólogo clínico angolano, muito conhecido, muito aceite no mercado, na sociedade angolana e também muito, mas muito respeitado. Muitas pessoas das mais variadas áreas sociais, afinal, o conheciam e cada uma delas, à sua medida, tem sempre o testemunho, uma palavra, uma memória feliz de quem foi e de quem é e de quem há de ser Mfumba Toné. Muito jovem, sentiu-se mal pelas informações que nós temos recentemente, foi andado hospitalar à busca de socorro, à busca de intervenção especializada, mas de modo infeliz não sobreviveu. No sábado 24 de janeiro, então, há de repousar sob a terra. Mas o que nós sabemos é que Mfumba Toné se manterá vivo. Psicólogo clínico, para além disto, era também jornalista cultural, uma pessoa que promovia valores humanos, não só na sua forma de falar, mas na sua forma de se comportar. Penso que todas as pessoas com quem ele se relacionou, ao nível familiar, ao nível conjugal, particularmente, ao nível das amizades, com os colegas, com a vizinhança, com a comunidade. Eu não tenho dúvidas que todos podiam testemunhar o quanto ele podia expressar simplicidade e alguma felicidade quando estivesse presente. Ele deu aulas em algumas instituições. Aliás, antes de falar sobre isso, como é que eu conheci Mfumba Toné? Presencialmente, muito tarde. Mas, penso eu, já devia ter ouvido falar sobre ele, mas, assim, uma memória viva que eu tenho sobre a figura de Mfumba Toné foi quando, em 2010, eu já andava no segundo ano do curso de Psicologia Clínica, na Católica de Angola, e também, pronto, era o segundo curso que eu fazia, já tinha antes passado por Psicologia, mas naquela altura, a fazer o segundo ano de Psicologia, eu estava muito preocupado, porque pelo facto de ter frequentado o curso de Filosofia, eu ainda pensava mais à base da filosofia do que à base da psicologia, embora a própria psicologia tenha uma relação inevitável com a filosofia, a mãe de todas as ciências. E eu buscava cada vez mais corromper isto na minha cabeça, ou seja, eu gostava de ampliar cada vez mais as possibilidades de eu absorver informações e conhecimentos em relação à psicologia, para além, obviamente, das aulas. E por acaso, eu tinha ido à casa de um colega e lá eu esfolhei o jornal Folha 8 e encontrei assim uma matéria sobre o livro Psicólogos, Porquê e Para Quê, de Mfumba Toné. Então, ali, para mim, é aquela memória mais viva e o primeiro contacto com a existência de Mfumba, embora não tenho dúvidas de que, se calhar, uma vez ou outra já pudesse ter ouvido falar nele, ou se calhar o ter ouvido pela rádio, uma coisa parecida. Mas foi em 2010. Então, o tempo foi passando, enquanto eu avançava na formação, comecei também a frequentar os meios de comunicação, televisões e rádios, e comecei a perceber que as possibilidades de vir a conhecê-lo eram muito estreitas. Depois de ter terminado, passei a dar aulas numa instituição. O Toné passou pela Universidade de Oscar Ribas, que, pelo que eu sei, onde tinha um poiso mais fixo. Foi professor da Universidade de Lusíadas de Angola, foi professor da Universidade Técnica de Angola, foi professor do SIS, foi professor do SIS, do ISTA, não necessariamente de maneira simultânea, mas ele passou por estes lugares. E quando eu fui para dar aulas numa destas instituições, já lá vão 10 anos, quase 11,
ele tinha acabado de sair. Então lá eu tinha encontrado a boa fama, o bom testemunho de Wunda Toné, de alguns estudantes. Prontos, o tempo foi passando e passou a ser uma referência muito importante para mim. Olha que o Wunda, de modo infeliz, deixou-nos, sequer tinha 40 anos de idade. E era contemporâneo nosso, nós, dos anos 80. Não é? Quero dizer que, apesar disto, ele já estava adiantado em muitos aspectos. Já se tinha licenciado muito antes da maioria de nós, já tinha publicado o seu livro, Psicólogos Porquê e Para Quê, que não é um livro qualquer, é um livro conhecido, é um livro explorado, é um livro analisado e com muito boa crítica, que aliás ele chegou a ter outras edições ampliadas, atualizadas deste mesmo livro. Quando em 2018 eu tinha acabado de escrever o meu primeiro livro, o livro Em Minha Casa as Psicologias tem outros nomes, então quis que o Wunda Toné, embora até então nunca nos tivéssemos encontrado pessoalmente, queria que ele fosse o prefaciador do meu livro. E prontos, não sei a quem contactei, tive o número dele, falamos, acertamos, o seu sim foi imediato, ficou ali a ocupar-se a dizer parabéns e ficamos a fazer umas trocas, não é? Umas declarações de admiração recíproca. É claro que eu ampliava cada vez mais, não é? Porque não tenho dúvidas que eu o conheci primeiro pelas mídias quando eu era um desconhecido, especialmente no setor da psicologia. Ali enviei-lhe o miolo por e-mail, depois de um tempo enviou-me o texto, não é? Enviou-me o texto, assim muito breve, muito cirúrgico. Se calhar noutras ocasiões depois eu apresento melhor o livro. Não quero apresentar aquele livro porque não estou em minha casa, onde também tenho os livros do Wunda, que eu gostava de já agora falar deles, né? Sobretudo aqueles que mais li, que foram os dois últimos, né? Educar Sem Bater, que eu até me recordo que foi na ocasião da compra deste Educar Sem Bater que eu conheci o Wunda, né? Telefonou para mim, ele já sabia que eu estava aqui em Lisboa, isto foi em 2019. Telefonou para mim e convidou-me para ir até a casa da sua família, né, pelo que eu percebi. E fui lá, encontrei felizmente outros muitos bons amigos que também apresentou. Tivemos muito boa conversa sobre juventude, sobre esperança, sobre futuro, sobre ciência, é claro, sobre psicologia e saúde mental ainda mais. Naquela altura, o livro que ele tinha prefaciado ainda não tinha sido publicado e perguntou-me então o livro. E expliquei-lhe, né, também das vicissitudes das editoras, que ele já dominava muito bem e prontos. E foi aquele dia que encontrei. Aliás, tem uma fotografia que ele próprio me enviou mais tarde, penso eu, foi ele quem tinha orientado e tal. Fizeram fotografia, que espero estar a colocar aqui agora, né, só para ilustrar, do primeiro encontro. Enfim, pouco tempo depois, o Wunda Toné publicou o seu livro Relações Afetivas e Sexuais. Por acaso eu não comprei nota de lançamento, porque parece-me que eu não estive, ou não estive em Angola, uma coisa parecida, não estive, não foi possível, mas depois encontramos-nos e comprei o livro, ele autografou e prontos. Passámos a ter essa relação depois dos encontros que eram muito importantes, assim, nos ciclos, nas conferências, nos seminários, nos workshops. Ainda onde eu trabalho, ele chegou a ir para lá para também falar do seu tema. Eu tinha começado um projeto que é Escritas Cruzadas, onde o primeiro convidado foi ele, foi o Wunda, não é? Escritas Cruzadas é mesmo isto. Ele apresentou o livro Em Minha Casa de Psicologia tem outros nomes, que ele tinha prefaciado. Ele apresentou, acho que os três dele. Acho que apresentou os três que já tinha publicado até então. Foi o primeiro convidado, depois, claro, avançamos com outras
com outros, avançamos depois com o Bem-vindo Maui, a meu cota, e outros convidados, não é? Foi muito interessante, pronto, então tivemos esses bons momentos, mas quero dizer que a história não vai se esquecer de um Wunda, porque ele marcou pessoas, não é? Ele realmente tocou as pessoas no coração, os seus pacientes, os seus formandos, porque ele promovia formações, partilhava o seu conhecimento com profissionais, jovens, com estudantes, não é? Orientou muitos estudantes na elaboração dos seus trabalhos de fim de curso, participou de conferências internacionais. Aliás, eu sei que o Wunda tem pós-graduações, pelo menos uma pós-graduação ele tem, eu sei que ele tem, portanto, era uma pessoa muito estudiosa, tem muitos artigos de investigação. No último Faladamente, do qual participei, apresentou ainda um artigo. Acho que estava por concluir, espero que ele tenha concluído. Enfim, o que é que nós vamos debater agora, não é? É que nós, se quisermos suportar ainda essa vida pelos dias que nos sobram, não sei se são dias, mas pelo tempo que nós ainda temos pela frente a viver, se quisermos realmente suportar a vida, nós temos que aprender a lidar com a morte. De modo infeliz, esta informação nos disseca, entretanto, temos que nos dar adequadamente com ela. O testemunho está conosco, vamos partilhá-lo, vamos divulgar a sua obra, vamos estender os nossos braços para um abraço à sua família, às suas filhas, não é? Eu, pelo menos, conheci duas delas, a sua mulher, a sua esposa. Nós éramos praticamente vizinhos, vivíamos na mesma urbanização e encontrávamos-nos ao acaso nos mini-mercados, enfim, por aí. Ficou a me dever uma entrevista para o programa Wakanda, primeiro porque ele não podia, depois quando ele estava disponível eu não pude, enfim, foram essas coisas. Mas quero dizer que realmente nós perdemos uma pessoa que era exemplar, terra a terra muito fixe, um homem bom, um profissional excelente e espelho, modelo de muitas, mas muitas pessoas. Wunda, esteja conosco, independentemente da dimensão que te encontres. Olha para as tuas filhas, olha para a tua família, para os teus pais, para todos aqueles que um dia te amaram, embora não tivessem declarado explicitamente este sentimento. Mas é tudo porque você foi merecedor, não é? De amor de qualquer pessoa, sobretudo aquelas que um dia se deixaram tocar pelo teu olhar, pelas tuas palavras, pelas tuas obras. Descanse em paz.